presentamos El Templo Viviente. A continuação. Queremos dar as boas-vindas a você que nos acompanha nesse programa de hoje, que é um programa muito especial para o povo de Deus no tempo do fim. Queremos dizer que estamos preparando bastante material sobre a profecia e mais que tudo a parte profética, escatológica, para que possamos entender o plano de Deus para que nos preparemos para esta hora. De maneira reverente, queremos convidar a você que nos acompanhe em uma palavra de oração. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelos cuidados, te louvamos, Senhor, pelo que tem feito e está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Abençoa este tema de hoje, Senhor, ilumina nossa mente, nosso coração, abençoa os nossos queridos, abençoa o teu povo, a tua igreja, os pastores, Senhor. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Queremos dizer que estamos preparando bastante material para você poder preparar-se para esta hora. E convidar mais que tudo a um exame da Escritura, da Palavra, dos testemunhos, para que possamos ir passo a passo, fortalecendo a nossa fé nesta hora tão importante, quando temos que pregar verdades transcendentais e concluir a obra de Deus aqui na Terra. Queremos dizer que não estamos trazendo esse material para dizer que somos melhores que outros ou que nós somos a única estrela brilhando e que todos estão em apostasia. Essa não é a razão desse material, é mais que tudo um convite à reflexão, ao estudo e à santificação ou preparação para os últimos acontecimentos. Como disse o Senhor a Elias, ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Por isso, meu irmão, estamos preparando esse material na esperança de que muitas pessoas possam vir à luz, ao conhecimento do Evangelho, da luz verdadeira e serem transformados e aceitarem assim o convite final para essa última arrancada da igreja na preparação para o céu. Nós estamos fazendo uma transição apenas estava pregando em espanhol e agora pregar em português vai um pouquinho. O motor aí vai um pouquinho frio até arrancar no português e nas ideias, mas já rápido nós vamos acostumando outra vez com o português. Vamos a ler um versículo muito importante agora, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Enquanto nós temos o texto, 2 de Tessalonicenses 2, versículo 3. Queremos dizer que temos uma página de internet, Instituto de Saúde Total em espanhol.com, e temos aí bastante material, vídeos, livros eletrônicos e também estamos colocando curso para preparar os obreiros médicos missioneiros com bastante tratamentos naturais e programa de saúde para que possamos concluir a obra de Deus. Vamos então ler o texto bíblico que mencionamos, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Queremos apenas examinar a primeira parte do versículo, porque em outra série de Verdade Presente vamos colocar sobre a abominação desoladora, mas hoje não vamos tocar nesse tema. Então diz aqui, ninguém vos engane. Esse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, é um tempo de enganos. Por isso, quando nós estudamos Mateus capítulo 24, nós encontramos várias vezes que o Senhor Jesus está dizendo assim, cuidado que ninguém os engane. Porque agora é um tempo de enganos. E aqui o apóstolo São Paulo menciona: isso não acontecerá, quer dizer, Jesus não voltará, não regressa outra vez, sem que primeiro venha a apostasia. Claro que entendemos no contexto de que está falando do homem do pecado e vai falar da abominação desoladora, o anticristo, mas esta mesma apostasia que vem ao mundo, às igrejas caídas, também, meu querido irmão, está profetizado
vem a igreja verdadeira. E esse é o tema de hoje, o sarandeio. Vamos preparar outro material quando vamos colocar isso através das parábolas. Nós encontramos em Mateus capítulo 13 duas parábolas que nos ajudam a ver especialmente a parábola do joio e do trigo e como o Senhor vai limpar a igreja da obra do inimigo, porque a igreja ela está composta por trigo e joio, quer dizer, a palha tem que ser limpa, eliminada, e essa obra de purificação da igreja não é obra do pastor, da comissão, é a obra de Deus, a obra de queimar a palha, de destruir o joio e limpar a igreja. Então a palavra que eu gostaria de destacar aqui, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que significa a palavra apostasia? A palavra apostatar significa desviar-se do caminho correto. Quer dizer, ninguém pode apostatar sem primeiro ter conhecido e aceitado a verdade. Portanto, ao desviar-se da verdade, a pessoa está apostatando. E apostatar, então, significa abandonar o primeiro estado. Isso significa, meu querido irmão, um grande problema, porque Deus ele já perdeu no céu muitos anjos e agora Deus está perdendo na terra muito dos seus filhos. Por isso nós comentamos bastante sobre o juízo investigador. Por quê? Porque nesse juízo investigador o Senhor está tratando de averiguar a vida de cada um daqueles que em algum momento entrou para a obra do Evangelho, a obra de salvação, ou aceitou a Cristo como seu Salvador. Por isso nós estamos colocando vários materiais sobre esses temas, que são temas da verdade presente. Então hoje nós queremos estudar um pouquinho estes livros, especialmente que falam a respeito do sarandeio em espanhol, da sacudidura, a sacudidura escatológica. Por que a sacudidura escatológica? Não vou mencionar agora, porque em outro material nós vamos colocar mais evidências. A sacudidura começou, conforme nós lemos o livro Primeiros Escritos, já no tempo da irmã White. E naquele tempo ela diz assim claramente que já estamos no tempo da sacudidura. Mas naquele tempo ela podia mencionar da sacudidura como alguma coisa individual. E nós encontramos também uma sacudidura muito grande no tempo da apostasia alfa. Também é outro material que queremos postar e colocar aqui nas redes sociais, que a apostasia alfa foi uma grande apostasia da igreja, quando entraram teorias e doutrinas equivocadas na igreja e como consequência muitas pessoas e também propriedades da igreja foram perdidas. Mas o que nós queremos mencionar hoje, meu querido irmão, que a apostasia ômega vai ser maior e pior que a apostasia alfa. E da mesma maneira como o Senhor permitiu a sacudidura no passado, também vai permitir agora, não somente de maneira individual, mas também de maneira coletiva. Por isso agora nós encontramos que a Bíblia disse assim, que ninguém os engane. Quer dizer que agora estamos em um tempo de enganos, um tempo de falsas doutrinas, um tempo de falsos ministros, um tempo de falsos profetas e fariam coisas tão grandes e tão maravilhosas que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Por isso, a nossa advertência agora para mim e para você, não confiar em homens, não confiar em igrejas, não confiar em ministros. Agora, diz a mensagem profética, o remanescente vai confiar no Cordeiro, seguir o Cordeiro. Por isso que Jesus disse claramente em João 5,39, esquadrinhai, pesquisai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, elas dão testemunho
de mim. Então, meu querido irmão, não podemos nessa hora seguir nenhum pastor, nenhuma pessoa, nenhum evangelista, nenhuma igreja. Nós temos que seguir o Cordeiro. Então, a essência da salvação é Cristo. Por isso que nós estamos agora num momento solene, quando devemos estudar e conhecer bem a doutrina do santuário. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, deixa bem claro que devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso que, se você me está escutando agora, você tem que buscar a Bíblia, buscar o Espírito de Profecia e com oração, como nós já oramos, confirmar se o que nós estamos lendo é realmente assim como está sendo lido. Se realmente tem fundamento, nós apoiamos esse pastor, essa igreja, essa doutrina, porque ela é bíblica, ela é a luz para esta hora. Por isso que nós estamos comentando bastante de que agora existe um plano para destruir o remanescente. Apocalipse 12, 17 deixa bem claro isso, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da descendência dela, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que é o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. Então, meu querido irmão, se o teu pastor, se a tua igreja está lendo a Bíblia, estudando a escatologia, pregando sobre os acontecimentos finais e respaldando toda essa luz com o espírito de profecia, temos que apoiar esse ministério, temos que apoiar essa obra, porque é a obra de Deus. Mas se este pastor, ou esta igreja, ou este púlpito, nós não temos a mensagem completa, e hoje nós vamos dar uma olhada em textos de impacto. Então nós temos que agora abrir os olhos, especialmente se essa igreja não prega e não ensina o espírito de profecia. Isaías 8:20 deixa bem claro a lei e o testemunho. Se não falarem conforme esta luz, nunca verão a alba. Quer dizer que não terão a luz completa. Então, meu querido irmão, a Bíblia diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Eu sei que é um tema muito delicado, é questão de salvação, por isso, meu querido irmão, agora não temos o direito de errar no mínimo. Nós temos que seguir firmes a plataforma da verdade para que possamos chegar ao outro lado. Então, com essa introdução, nós vamos ler muitos textos do Espírito de Profecia e vamos preparar na sequência vários vídeos ou pregações com esse tema, a sacudidura. Mas agora nós queremos, de maneira muito especial, ler esse livro que nós talvez não lemos ainda nesse programa ou nesse material que estamos colocando. Testemunho para os ministros, testemunho para os líderes, pastores. Esse livro é muito especial porque ele foi escrito num momento crítico. E nós vamos colocar um outro material que nós estamos preparando, que é a sacudidura e a relação com a reforma pró-saúde. Então, da mesma maneira como veio a apostasia alfa por intermédio da porta da reforma pró-saúde, eu penso que também, como nós vamos estudar de maneira bem calma, de maneira bem específica, que a apostasia ômega, a apostasia final, também tocará a porta da igreja através da reforma pró-saúde. Então, meu querido irmão, esse material foi escrito especialmente, a maior parte, como consequência da grande tribulação de 1888 em Minneapolis, e quando nós vemos que foi uma rejeição da luz a respeito da justificação pela fé, e agora surge esse material como uma repreensão para que elevemos a norma e que coloquemos acima outra vez a mensagem que havia sido derrubada. Por isso, temos que estudar esse livro com bastante calma. Então, nós encontramos
para estudar esse material, você pode ver no outro vídeo que nós estamos colocando, nós temos que ter a base para estudar a sacudidura. E a base, claro, é a Bíblia. E diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Amós, capítulo 9, Amós, capítulo 9 e versículo 9. Esse é um texto muito importante, porque diz assim, Amós, capítulo 9, versículo 9. Porque darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. No outro material que estamos colocando, porque estamos colocando vários vídeos sobre a sacudidura, estamos explicando o que é o processo de sacudidura, o processo de seleção do grão. Por isso que nós temos que estudar em Mateus capítulo 13 o processo de eliminar o joio do meio do trigo e a palha para ser queimada. Então, meu querido irmão, diz assim, sacudirei a casa de Israel. Esse é um processo que em português, como em espanhol a palavra é sarandeo. E em português, sacudidura é uma palavra só para descrever duas ações. Porém, em inglês, nós temos duas palavras que descrevem cada uma das ações de maneira em particular. Por exemplo, a primeira é a palavra shaking. Shake quer dizer sacudir, é a palavra de usar de violência ou de força para romper alguma coisa. E depois temos a palavra sifting. A palavra sifting quer dizer agora separar. Então nós temos dois tempos, dois verbos para descrever o que em português e espanhol nós temos apenas uma palavra, um verbo para descrever toda a ação. Então Deus agora vai usar vamos dizer assim, de uma ferramenta que Ele não usa todo o tempo. E por isso nós temos que ter a visão completa, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia. A serva do Senhor, ela menciona claramente no livro Primeiros Escritos que ela viu a obra do terceiro anjo e perguntou o que significava aquela obra tão terrível do terceiro anjo. E o anjo lhe respondeu assim, é a obra de separar o joio do trigo. Quer dizer, uma obra terrível. E por quê? Shake não é assim suave, alisando, não. Deus vai usar de um método forte, contrário à sua natureza, porque Deus sempre está procurando unir, mas agora Deus vai dividir. E por isso que nós entendemos que hoje há muita crítica no que estamos fazendo, porque estamos pregando uma mensagem que divide, e ainda que não é o nosso propósito, mas Deus vai dividir o joio do trigo, Deus vai limpar a eira, e agora Deus vai ter uma igreja como nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 27 em diante, que diz assim, sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja como a esposa preparada para o seu esposo. Então, meu querido irmão, Deus vai fazer agora uma obra tão grande e nós temos que contribuir, porque ao estudar a sacudidura, nós vamos descobrir as causas da sacudidura e nós podemos evitar a essas causas na sequência que nós, então, possamos sair limpos, como é o caso do trigo. Então, Jesus, em Lucas 22, foi bem claro com São Pedro, Satanás me pediu para sacudir-te. E agora Jesus disse, mas eu estou orando por ti. E Pedro, meus irmãos, Pedro era bastante confiante em si mesmo, cheio de autossuficiência, disse, Senhor, não preocupa comigo, eu estou pronto até mesmo para ir à morte por tua causa. E Jesus disse, não, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Meu querido irmão, então hoje eu tremo ao pensar nesse tópico, nessa grande crise e na prova que vai vir sobre todo o mundo, mas também na igreja e especialmente aos líderes da igreja. Especialmente eu tenho falhado com o Senhor, eu tenho pecado e eu tenho agora que arrepender-me dos meus pecados, pedir perdão e agora me colocar nas mãos do Espírito de Deus para que Ele possa usar-me conforme Ele queira usar-me. E quando nós vemos a história de Pedro, Pedro teve que provar que amava o Senhor até o fim
E isso, meu querido irmão, agora toca a mim e a você também provar ao universo que nós vamos ser dignos de alcançar a vida eterna por seguir o Cordeiro. E o Cordeiro não vai diretamente no trono, ele passa pela cruz e ele não recebe primeiro uma coroa de glória, ele primeiro vai ser coroado com uma coroa de espinhos. Então, meu querido irmão, hoje nós entendemos um pouquinho, de maneira bem pálida, que através de muitos sofrimentos nos importa alcançar o reino dos céus. Então não estamos aqui para condenar nenhuma igreja, nenhum pastor, nem falar mal da vida de outros, cada um vai tomar o seu rumo e decidir o seu destino, mas uma coisa nós estamos aqui, meu querido irmão, para pregar a luz da verdade que nós encontramos na Bíblia e no espírito de profecia. Por isso lhe dizemos de maneira bem clara, talvez que vai doer um pouquinho, em alguns ou muito, mas é a palavra de Deus e tem que ser pregada. Então, meu querido irmão, nós temos um livro aqui chamado Evangelismo. Esse livro, Evangelismo, ele vai destacar a razão da igreja. Evangelismo, deixa eu ver a página aqui, menciona a página 173. Esse livro está em espanhol, porque eu não tenho esse livro em português. E diz assim, qual a razão da igreja? Porque, meu querido irmão, nós estamos perdendo o rumo. Nós deixamos de seguir a agenda de Deus, estamos seguindo a agenda de homens e nós temos que agora parar e desviar o nosso rumo para regressar outra vez na agenda divina, a mensagem dos 3 anjos e as doutrinas corretas. Na página 173, Evangelismo diz assim, chamados a expor o homem do pecado. Chamados a expor, quer dizer, a expor, eu creio que está correta a palavra, diz assim, no tempo mesmo em que vivemos, eu estou traduzindo do espanhol aqui, no tempo mesmo em que vivemos, o Senhor tem chamado ao seu povo e tem dado uma mensagem para apresentar. Os tem chamado a expor a maldade do homem do pecado, que tem feito da lei do domingo um poder distintivo e que tem pensado mudar os tempos e a lei e oprimido o povo de Deus que se mantém firme para honrá-lo e guardar o único verdadeiro dia de repouso, o sábado da criação, como santo para o Senhor. Eu quero crer que ficou bem claro o texto que diz assim que nós, como igreja e como pessoas, fomos chamados para expor ou para declarar o homem do pecado e a obra de maldade que esse homem do pecado está fazendo. Por isso, eu comecei lendo 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, disse, ninguém os engane de nenhuma maneira, porque não virá Jesus sem que primeiro seja revelada a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então essa é a nossa tarefa como pessoa, como igreja, é declarar o pecado abertamente. E Deus, meu querido irmão, chamou um povo especial para esta obra, e esse povo é o remanescente que guarda a lei de Deus e que tem a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Então nós encontramos esta razão pela qual Deus nos chamou. Eu também tenho aqui na minha mão outro livro que eu deixei aqui à disposição, está aqui porque eu tenho uma biblioteca aqui à disposição para esses temas. Maranata, página 144. Maranata também está em espanhol, página 144, mas se você busca na página original 138, demonstrações do poder pagão, diz assim, no mesmo tempo em que nós vivemos, o Senhor tem chamado ao seu povo e lhe tem dado uma mensagem para apresentar. Lhe tem chamado a expor a maldade do homem do pecado e que tem feito a lei do domingo um poder distintivo. Então é muito claro que esta mensagem está bem colocada em Evangelismo e aqui no livro Maranata.
Então, meu querido irmão, nós temos uma mensagem agora que pregar, e esta mensagem, meu querido irmão, vai ser agora, então, a nota tônica desta agenda que Deus tem para a igreja nesse tempo. É a segunda mensagem angélica. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, deixa bem claro que a mensagem foi dada de maneira suave, porque a primeira mensagem foi dada em grande voz, a terceira mensagem foi dada em forte voz, a segunda mensagem diz apenas que foi dada a mensagem, mas de maneira suave. Por isso que o quarto anjo, o Apocalipse 18, apresenta um outro anjo que traz agora com poderosa ou potente voz a mensagem igualzinho do segundo anjo: caiu Babilônia. Então, meu querido irmão, esta é a razão da igreja, e agora essa vai ser a sacudidura escatológica, porque nós vamos encontrar então nesse livro que nós mencionamos, é o livro Testemunho para os Ministros, Testemunhos para Ministros. Nós vamos encontrar aqui um capítulo especial que é exortação e admoestação. Diz aqui a irmã White, na página 472, está em espanhol, as ciladas de Satanás. A palavra em espanhol que está aqui é las trampas de Satanás, que significaria mais ou menos assim, as armadilhas do inimigo. E meu querido irmão, esse capítulo, vamos dizer aqui, deste livro, Testemunhos para Ministros, vão abrir a cortina e revelar a cada um de nós como trabalha o inimigo, e para que nós possamos saber agora quais são os passos que o Senhor nos revelou que Satanás iria trabalhar para destruir-nos, levar-nos a cair da fé e abandonar as fileiras do povo de Deus. Então diz assim: enquanto o povo de Deus se aproxima dos perigos dos últimos dias, Satanás sustém ou levanta diligentes consultas, ou faz diligentes consultas com seus anjos acerca do plano mais eficaz para destruir a fé. Ela está vendo aqui como Satanás reúne os anjos caídos e busca saber com eles quais são as maneiras ou ferramentas mais exitosas, de maior sucesso para derrubar a fé do povo de Deus. Aí ela menciona assim, ele vê, está falando de Satanás, ele vê que as igrejas populares já estão dormidas, estão hipnotizadas pelo seu poder enganador, mediante suas agradáveis sofismas e seus milagres mentirosos, pode continuar tendo esse grupo debaixo do seu domínio. Portanto, dirige a seus anjos para que coloquem as ciladas ou armadilhas especialmente destinadas àqueles que esperam a segunda vinda de Jesus e se esforçam por guardar todos os mandamentos de Deus. Então, meu querido irmão, aqui esse tópico nos interessa porque a irmã White está tendo uma visão de como que Satanás agora é jubiloso, está feliz porque já tem as igrejas populares no seu bolso e elas estão dormidas, estão hipnotizadas pelo seu poder enganador, estão em transgressão, contra a lei de Deus, a lei do céu, mas agora diz assim que ele vai colocar todos os seus esforços especialmente para controlar aqueles que estão esperando a vinda de Jesus e guardando a lei de Deus. Esse inimigo realmente ele está enlouquecido. Satanás, conforme eu estou entendendo aqui, ele está fazendo um plano com os anjos caídos para controlar e dominar a igreja remanescente, o povo verdadeiro de Deus. Que atrevimento! Por isso que eu leio em outros textos, eu não posso aqui trazer tudo no mesmo tempo, porque seria muito material, que Satanás se dispôs a interromper a mensagem do terceiro anjo. Então é terrível como que o inimigo tem a ideia, eu vou interromper que a mensagem dos três anjos seja pregada, ou sejam pregadas. E que incrível, o inimigo está tendo sucesso. Por isso que não é difícil de
de compreender quando em Daniel 8,13 disse que um santo falava com outro e dizia: até quando que Deus vai permitir isso? Quer dizer, esses seres que estão na presença de Deus são anjos, são chamados querubins, e eles, por ver o poder e a glória de Deus, agora ficam impressionados, pois se Deus tem tanto poder e tanta glória e tanta autoridade, como que Deus deixa que esse poder do inimigo, o corno pequeno, o chifre pequeno, possa se levantar, atacar o povo de Deus, atacar a lei de Deus, atacar também o próprio Messias? E agora vem a resposta do capítulo 8 de Daniel, o versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quer dizer, Deus vai se levantar e vai purificar um povo, e Deus vai levantar a verdade outra vez. Mas agora, seguindo aqui o racionamento da irmã White, vendo em visão, ela vê que agora diz o grande enganador, ele está tendo uma reunião com seus anjos, diz o grande enganador: devemos vigiar aos que estão chamando a atenção das pessoas para o sábado de Jeová, induzirão a muitos a compreender os requerimentos da lei de Deus. Isso é o que nós devemos fazer agora, chamar o mundo para a atenção de que devem guardar a lei verdadeira de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro dia de repouso, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial e põe de manifesto que a última obra em favor da salvação do homem se está realizando agora mesmo. Eu não sei se você está acompanhando bem o que está mencionando aqui a visão, mas o que eu estou entendendo aqui é que Satanás, ele se levanta e vai atacar um grupo de pessoas que prega a lei de Deus, o santuário, o juiz investigador. Isso está tudo incluído aqui. Então, por que eu falo a lei de Deus? Porque aqui diz assim que é o povo que guarda a lei de Deus. E por que eu falei o santuário e o sábado? Porque menciona aqui claramente que é o povo que recebeu o verdadeiro dia de repouso. E o santuário é porque Cristo entrou no santuário celestial e está realizando a última obra em favor da salvação dos seres humanos. Quer dizer, nós encontramos aqui o juízo investigador. Estas verdades transcendentais encontramos como doutrinas do povo remanescente. Então, meu querido irmão, agora eu quero agregar um detalhe, porque esse tópico que eu estou pregando, nesse material, muitos pastores estão pregando. Mas eu quero agregar aqui um detalhe que Satanás sabe e que os pastores não sabem. Um ponto importante que Satanás vai mencionar aqui, que os pastores não despertaram para ele ainda. Escuta isso. Mantenham a mente do povo em trevas até que essa obra tenha terminado, a obra de Jesus no lugar santíssimo, e nos asseguremos ao mundo, e nos asseguremos ao mundo e à igreja também. Então você vai dizer assim: não entendi qual o ponto. Mantenham a mente do povo em trevas até que esta obra de Jesus no lugar santíssimo tenha terminado, e asseguremos o mundo e a igreja também. Então, como que Satanás está planejando? O que está planejando? Satanás quer manter o mundo e a igreja com a mente em trevas. E qual é a maneira que Satanás pode alcançar a minha mente? Ele tem acesso à nossa mente? Não, não tem acesso à nossa mente. Então, qual é a maneira pela qual Satanás quer alcançar a nossa mente? Destruindo o nosso lóbulo frontal. Então, meu querido irmão, aqui estão as doutrinas do povo de Deus: a lei, o santuário, o juízo investigador, o sábado bíblico e também a reforma pró-saúde. Porque é através da reforma pró-saúde que nós mantemos o nosso estômago, fígado, rins, pâncreas, sangue e a mente limpa. Claro que também podemos falar da pornografia, da televisão, das coisas que nós contemplamos, mas quando nós temos um corpo intoxicado, um corpo completamente cheio de toxinas, a mente não pode funcionar. Então, meu querido irmão, aqui diz assim: mantenham a mente do povo nas trevas até que a obra tenha
sido terminada e vamos ter êxito com o mundo e com a igreja também. Então, por isso que eu estava mencionando de que eu escuto muitos pastores, evangelistas que estão pregando sermões poderosos, muito bonitos, mas nenhum deles chega a comentar que um dos pontos que Satanás tem para destruir o povo de Deus, a igreja e o mundo nesse tempo é a intemperança. Por isso eu vou preparar, já tenho em espanhol o tema e em PowerPoint, onde que nós vamos colocar assim a sacudidura e a reforma pró-saúde, para que nós possamos ver a harmonia desse tópico, desse tema, para que possamos entender quão importante é obedecer à luz completa da palavra de Deus. Vamos continuar aqui, diz assim, o dia de repouso, sábado, é o grande assunto que há de decidir o destino das almas. Devemos exaltar o dia de descanso que nós criamos. E qual é o dia de descanso que Satanás criou? O domingo, o primeiro dia da semana, o dia do paganismo, Sunday, Sonntag, dia do sol. Continuamos, disse, temos logrado que o aceitem tanto os mundanos como os membros da igreja. Agora temos que induzir também a igreja a unir-se com o mundo para apoiá-lo. Está falando aqui a igreja protestante. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para cegar os olhos à verdade. Outra vez, Satanás volta com o mesmo ponto. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para cegar os olhos à verdade. Então, o que Satanás quer fazer conosco é cegar os nossos olhos, mas não está mencionando nossos olhos físicos, está mencionando nossos olhos da fé, do discernimento. Por isso que menciona a Bíblia em Mateus 24, 38 e 39, que os antediluvianos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que veio o dilúvio, e eles não entenderam, não discerniram, não puderam compreender a mensagem, ainda que tivesse sido pregada por 120 anos pelo servo de Deus Noé, e eles, portanto, não entraram e foram destruídos. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é importante que estudemos a importância desses livros que estamos colocando aqui, porque a reforma pró-saúde não foi ideia de Moisés, não foi ideia de São Paulo, não foi ideia de Ellen White, não é a ideia de naturistas, nem de pessoas da nova era. A reforma pró-saúde foi dada no mesmo Éden, lá no jardim do Éden. Essa é a ideia de Deus. E diz assim, devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para cegar os olhos à verdade e induzir-los a deixar a um lado a razão e o temor de Deus e a seguir os costumes e a tradição. Então, meu querido irmão, agora está começando a ficar bem claro como Satanás trabalha para pôr suas ciladas, suas armadilhas, porque no mesmo momento que ele cega a nossa mente, agora ele põe os costumes e tradições do paganismo e nós estamos anestesiados e vamos ser o povo de Deus verdadeiro, vamos ser igual às igrejas populares e nós agora vamos tragar ou engolir todas as tradições mundanas como se fossem coisas sagradas. Por isso que nós já mencionamos como entrou na igreja de Deus as festas pagãs, e hoje temos o Natal, que é uma festa pagã, não é bíblica, e nós colocamos uma roupa bíblica nessa festa. Nós temos as festas como o Halloween, o dia das bruxas, o dia da mamãe, o dia do papai, o dia da criança, o dia do namorado, o dia de cada festa do mundo estamos trazendo para a igreja, e não temos o tempo de ler e estudar a luz que Deus nos deu de maneira muito especial na Bíblia e também nesses livros importantes para esta hora, os livros do Espírito de Profecia. E agora quando aparece um ou outro por aí com algum desses livros, não, é alarmista, esse é divisor, ele é um problemático, ele vem trazer confusão, porque Satanás não quer que nós estudemos esses livros e sejamos assim alertados para esta hora. Então, aqui segue a visão, diz assim, eu vou influir sobre os ministros. Como que Satanás disse? Eu vou influir sobre os ministros das igrejas,
Querido irmão, querida irmã, Satanás quer começar trabalhando com o pastor, com o ancião. E uma vez que eles sejam alcançados, hipnotizados, automaticamente eles vão ser agora a ferramenta para pôr a igreja a dormir da mesma maneira. Por isso, Mateus 25 disse claramente, vem o esposo e as virgens dormiram todas. Querido irmão, querida irmã, quando um pastor vai ao púlpito e vai como se for apenas um pastor assim sem nenhum conhecimento, apenas com a Bíblia e falando de filosofia, falando de coisas agradáveis, cuidado. Os verdadeiros atalaias, os verdadeiros sentinelas amam as almas, querem despertar as ovelhas, querem despertar a igreja, trazem um assim diz o Senhor, vão pregar a mensagem completa e eles vão falar sobre o santuário, a obra do juiz investigador, o juízo dos vivos, que é a verdade presente agora. Para isso devemos preparar-nos. E essas mensagens, o sábado bíblico, e também a reforma pró-saúde é parte do programa de Deus. Meu querido irmão, aqui diz assim agora na página 473, porque o meu tempo vai rápido, diz assim, porém a nossa principal preocupação, Satanás está falando com os anjos caídos, porém a nossa principal preocupação consiste em silenciar a esta seita guardadora do sábado. Esta seita guardadora do sábado foi colocada para ser o atalaia do tempo do fim, como o povo de Israel naquele tempo, dar o sonido certeiro, a trompeta de Deus. E agora, meus queridos irmãos, esta seita guardadora do sábado deixou de tocar a trombeta e, portanto, há um silêncio incrível agora na igreja. E já se passaram mais de 70 anos e o mundo não foi alertado, o mundo não recebeu a mensagem, porque a mensagem do segundo anjo não foi dada em potente voz, porque a igreja está em silêncio. Então hoje, quando alguém é convidado a pregar na igreja, já vem o alerta desde cima, não preguem essas verdades sobre a besta, sobre o santuário, parem de falar isso. E alguns, inclusive, dizem, já não é mais a doutrina, a verdade presente está falando do santuário, agora devemos pregar sobre o amor, sobre a união. Então, meu querido irmão, o juiz investigador, a reforma pró-saúde, essas são parte da verdade que devemos pregar a todo mundo, disse Apocalipse 14, 6 e 7. Então, diz aqui que Satanás reúne os anjos e ele claramente agora menciona do que não consegue através desses métodos. Ele vai aplicar agora medidas extremas. Agora já não quero ler em sequência porque o tempo já me vai acabando, mas se você ler todo esse capítulo, as trampas, os ciladas ou armadilhas de Satanás, menciona como Satanás agora vai produzir medidas extremas para forçar-nos a abandonar o caminho correto. E quais são as medidas extremas? A pena de morte. Porque, meu querido irmão, nos 1260 anos, ou na Idade Média, ele usou o catolicismo romano para perseguir, matar, torturar, mas agora, no tempo do fim, ele levanta outro poder, que é o poder do falso profeta, as igrejas protestantes que já não protestam nada, e vai unir o catolicismo com o protestantismo apostatado, e este poder unido agora vai recorrer ao poder civil para perseguir aqueles que não querem obedecer às leis do Estado. Então, meu querido irmão, vem uma grande crise. Por isso mencionamos de uma grande apostasia. Agora escuta isso que nós encontramos na página 473. Porém, antes de recorrer a essas medidas extremas, que é a pena de morte, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar e entrampar aos que honram o verdadeiro dia de repouso. Podemos separar a muitos de Cristo por meio da mundanalidade, da mundanalidade, da concupiscência e o orgulho. Então Satanás tem um plano para ir debilitando, enfraquecendo a força da igreja, e é pela introdução de coisas mundanas na igreja. Por isso eu estava mencionando de que hoje a igreja tem aberto as portas para a música mundana, a música rock, para as peças teatrais, para festas pagãs, como nós mencionamos, e agora ele vai ganhando força.
Então disse, se considerarão seguros porque creem na verdade. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja verdadeira, e ainda que nós estamos fazendo tudo como o mundo, temos a roupa do mundo, a comida do mundo, as palavras do mundo, mas nós somos o povo de Deus, e baseado ou tranquilizados nessa falsa segurança, estamos caminhando para onde? Escuta isso, como Satanás sabe aonde ele nos quer levar. Se considerarão seguros porque creem na verdade, porém a complacência do apetite pervertido e as baixas paixões que confundem o juízo e anulam a capacidade de discernir os fará cair. Meu querido irmão, eu tenho certeza que você talvez nunca escutou um sermão como esse que está pregando Satanás para os seus anjos. Satanás sabe qual o plano que ele tem que levar adiante para poder derrubar, primeiro quem? Os pastores. E qual vai ser o resultado? O resultado está no parágrafo anterior, disse, quando a pena de morte seja o castigo que se aplique pela violação do nosso dia de repouso, domingo, se passarão ao nosso lado, escuta o que Satanás falou para os anjos caídos, se passarão para o nosso lado muitos dos que agora se encontram nas filas dos observadores dos mandamentos. Por que eu estou fazendo esse material ou preparando essa mensagem tão pesada, tão difícil de engolir? Porque nós queremos, meu querido irmão, minha querida irmã, que você, que eu, que nossos familiares, nossos irmãos, possamos ser despertados enquanto existe tempo de graça. Eu não vim aqui falar da conferência, nem da associação geral, nem do pastor esse, nem do pastor aquele. O que eu vim aqui pregar e ler é a obra que Satanás está fazendo debaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos, mas que nós estamos hipnotizados e embalados por uma falsa segurança como os judeus. Nós somos filhos de Abraão e, portanto, nós somos o povo eleito, enquanto que Jesus estava dizendo claramente, vocês são filhos do diabo, porque as obras que estão fazendo são as obras do diabo. E aqui, meus queridos irmãos, aqui disse que Satanás sabe que colocando a complacência do apetite pervertido, então agora aqueles que dizem que estão na verdade se vão encher de orgulho e eles terão anulada a capacidade de discernir fritura, carne, produtos estimulantes. O povo de Deus hoje come de tudo e nós, os pastores, não estamos pregando para que seja levada adiante uma obra de reforma pró-saúde e por isso há tantos membros, inclusive os pastores que estão enfermos. Por isso eu estou preparando o outro tema que é a sacudidura e a reforma pró-saúde e nós vamos ver coisas incríveis como Satanás vai destruir grande parte, a maioria do povo de Deus. Então, meu querido irmão, na outra página, eu já não tenho mais tempo de continuar lendo, é uma visão muito grande, menciona que Satanás daria um golpe decisivo, ele estaria presente em todas as reuniões daqueles que se dizem observadores do sábado, e ele estaria fazendo planos para que se introduzissem, página 475, diz assim, terei no terreno como agentes meus, quer dizer, na igreja verdadeira, nos púlpitos verdadeiros, há homens que sustentem falsas doutrinas. Aí está a causa da sacudidura, vem por falsas doutrinas e hoje existem pessoas que estão pregando em contra Jesus, dizendo que Jesus é um Deus pequeno, um Deus menor que o Pai, ou que o Espírito Santo é uma doutrina diabólica e que o santuário já foi anulado e que a Ellen White já não é mais importante que seja leída nos nossos dias. São falsas doutrinas que se levantaram porque essas doutrinas elas estão desenhadas para reconectar o povo caído do planeta Terra com o Rei do Universo. Por isso, meu querido irmão, Satanás sabe que ele deve manter falsas doutrinas misturadas com suficiente quantidade de verdade, como para enganar as almas. Então põe um pouquinho de verdade aqui, um pouquinho de verdade lá, e agora nós vamos aturando esses pastores que não estão pregando a verdade completa e ainda sustentamos a esses homens com os dízimos que deveriam ser levados adiante para pregar a verdade completa.
Também terei, disse aqui Satanás aos anjos caídos, também terei incrédulos presentes, que manifestarão dúvidas com respeito às mensagens de admoestação que envia o Senhor à sua igreja. Aí nós encontramos claramente e o porquê que hoje na igreja está quase que proibido que se leiam esses livros do Espírito de profecia, porque existem pessoas incrédulas que estão colocando obstáculo, porque isso causa divisão, isso é do tempo do século passado, já não devemos mais ler esses livros, e essa é uma grande mentira, meus irmãos. Então, se podemos apartar sua atenção dessas admoestações do Espírito de profecia, seguirão ignorantes do nosso poder e astúcia, e por fim os reteremos, os tendremos nas nossas filas. Deus não permitirá que se desprezem impunemente suas palavras. Se podemos manter as almas enganadas por certo tempo, a misericórdia de Deus se apartará deles e Ele nos entregará para que os dominemos completamente. Meu querido irmão, aqui está um grande perigo, porque existe uma grande quantidade de pessoas na igreja que hoje tem esse pensamento: não importa o que eu faça hoje, porque amanhã, quando eu vejo o decreto dominical saindo, daí eu vou na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou ser vegetariano, eu vou fazer trabalho missionário, eu vou trazer o dízimo de volta e ser fiel. Meu irmão, isso é um engano. Aqui claramente Satanás está falando que se ele pode nos manter hoje ocupados, enganados, que a misericórdia de Deus vai apartar-se de nós e por fim Deus nos vai entregar nas mãos do inimigo o líder que nós escolhemos. E qual é a tática final? Termino a leitura, diz assim: devemos produzir distrações, entretenimentos e causar divisão. Satanás está produzindo o quê? Distração. Quantas coisas que nós estamos absorvidos. Nós já não temos tempo de ler, de orar, de ir na igreja, de fazer trabalho missionário. Estamos absorvidos em coisas mundanas. Meu querido irmão, este estudo que estamos fazendo não é para falar mal de outros, mas para despertar um remanescente que possa levantar-se agora, apoiar a obra verdadeira de Deus e também dar o sonido certo, a trombeta, para que muitas pessoas possam ser despertadas. Que Deus te abençoe muito, a tua família, a igreja, e que possamos preparar-nos devidamente para a vinda do nosso Salvador. Oremos. Querido Pai, quanta luz, Senhor, quantas exortações que nos há dado através da Tua santa palavra. Padre querido, tem misericórdia de nós outros, Senhor. Um poder muito grande, muito forte, Senhor, muito forte. O poder do inimigo, de um querubim caído, nos está hipnotizando. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa a nossa rebelião, o nosso pecado. Senhor, eu mesmo tenho tropeçado, feito mal diante dos teus olhos, meus irmãos, tua igreja. Senhor, salva-nos do mal, abençoa os nossos filhos, os nossos familiares, a tua igreja, Senhor, tem misericórdia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.